e o versículo 12. Atos, capítulo 8, versículos 12 e o versículo 13. É muito importante nós lermos a palavra do nosso Deus. Graças a Deus. Bom lhe ver, irmão João Lima. Bom lhe ver. Deus o abençoe. Atos 8, versículos 12 e o versículo 13. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Somente até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós procuramos já desde o nosso lar trazermos uma atmosfera especial e podemos sentir já a sua presença em nosso meio, como ela tem se feito notória em cada culto, em cada companheirismo que nós temos tido, Senhor. Abençoa as nossas vidas nessa noite, nos unja para falar, para ouvir e viver os teus conselhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. É bom ver o esforço de cada um dos irmãos. E eu falei ontem, navegantes, né? Nós temos saudade dos irmãos. Saudade dos cultos. Saudade de estarmos juntos. Mas nos vimos domingo. Mas parece que demora a chegar a quarta-feira, né? Não é, Manjô? Parece falta bastante tempo para chegar o tempo de nós nos vermos. Eu queria que os irmãos abrissem, nós vimos domingo, mas Deus nos leva de novo a Provérbios capítulo 2. Deixa aberto aí, é muito importante as crianças lerem a palavra e saber aonde está Provérbios. Provérbios está depois de Salmos, né? Então nós conversamos com os irmãos domingo e falamos que nós vamos, a partir das terças e quartas-feiras, fazermos alguns estudos sobre a nossa base fundamental, né? A doutrina a qual nós seguimos, que é a palavra do nosso Deus. Então nós vamos falar nessa noite sobre batismo, como nós falamos ontem, ali em Navegantes, né? Então nós temos que crer aonde nós estamos, aonde está alicerçada a nossa fé. Agora, nós precisamos, para nós vivermos, como vimos domingo, termos a sabedoria. A sabedoria nos ajuda a fazermos com que a nossa vida se torne mais leve.
E quando ela se torna mais leve, nós somos mais felizes. Amém, irmãos? Porque Jesus disse, olha, a verdade vos libertará. Você vai recebendo a verdade e ela vai te libertando das coisas erradas. Então, Provérbios 2, versículo 3. E se clamares, nós precisamos clamar, pedir, orar, como nós vamos fazer nessa noite. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares, se como a prata a buscares, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então você tem que buscar esse conhecimento, esse amor, essa graça de Deus. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Agora o 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Retos são os que estão andando no caminho, buscando o caminho do Senhor. Então ele reserva coisas especiais. Ele reserva, o entendimento para nós, ele reserva algo muito especial, que é a revelação, o discernimento, uma vida especial com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Agora, quando você recebe essa sabedoria, irmãos, esse Deus em seu coração, ele se transforma conforme o salmista disse, e aqui Salomão está dizendo, escudo é para os que caminham na sinceridade. A palavra de Deus se transforma num escudo, porque nós estamos ouvindo e fazendo a vontade, procurando fazer a vontade do Senhor. Amém? Então Deus vai abrindo o caminho para nós. Então o conhecimento, irmãos, ele nos ajuda. Então Deus disse que a verdade nos libertaria. Agora nós vamos tendo experiências especiais com Deus, e você vai vendo Deus trabalhar de maneiras muito especiais. Deus tratou de várias e várias maneiras. Deus falou através de anjos, de profetas, de sonhos, conforme Deus falou com o governador do Egito. E José, que estava no Egito, ele era o profeta de Deus para a hora, ele era o mensageiro, entendedor da palavra do Senhor. Então o rei, o governador, não sabia o que fazer. Mas quando chega um homem de Deus, um homem que tem o conhecimento do Senhor, tem um dom especial, ele expressa o que Deus revelou para o governador. E eles não morreram por causa da revelação. É isso que nós precisamos ter, a revelação do Senhor em nossos corações. Então nós vamos, irmãos, juntos aí fazermos um pequeno apanhado, de Atos 2, 38, que é super conhecido da igreja, Atos 2, e o versículo 38, Atos 2, versículo 38, é onde nós fomos batizados, é onde está o verdadeiro batismo, através da revelação e entendimento da palavra do Senhor, aonde Pedro, ensinando aos demais irmãos, aos nossos irmãos do passado, ele disse, depois que eles ouviram a pregação,
o coração deles mexeu, porque quando nós expressamos a palavra, quando o rapaz expressa, querida, moça, eu gosto de você, aquilo mexe com o coração da moça se ela gosta dele também. Ela expressou. Então a palavra, nós temos a palavra para expressar. E a palavra ungida por Deus, aqui era a mensagem ungida por Deus através de Pedro, no discurso de Pedro, a pregação de Pedro em Atos 2, fez com que o coração deles compungisse. Então o rapaz transmite as suas palavras, suas ondas sonoras. Se é mudo, vai fazer as suas micagens, né? E se é surdo, vai trazer a maneira deles falarem, mas eles vão transmitir aquilo que está em seus corações. E Pedro transmitiu aquilo que ele tinha recebido de Deus, a alegria, a paz, o regozijo de estar na presença de Deus, como nós também temos sentido essa presença especial. Como Deus tem trabalhado em nossos corações. Então, quando ele pregou, compungiu o coração dos irmãos, Atos 2:37. E eles perguntaram: agora o que nós vamos fazer? Se eu disse que eu amava a minha esposa, né? Então vamos casar. E logo nós recebemos um selo do cartório dizendo: este homem é casado com essa mulher, ela não é livre, ela é casada, ele é casado. Esse selo te diz diante da sociedade que você é um homem que não é livre, você é casado, é casada. E quando nós prometemos a Deus que nós o amamos, que nós o servimos de todo o nosso coração, então nós precisamos selar esse ato com o batismo. Então o batismo verdadeiro está em Atos 2 e o versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, primeiro passo para ser batizado. Isso está no coração de cada eleito, arrepender-se dos seus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Vamos para Mateus 28:19, aonde o mundo evangélico, até evangélicos, fazem com a falta de sabedoria um batismo que não é o batismo que os cristãos devem participar. É mandamento do Senhor Jesus, mas viria a revelação. Então Jesus disse, Mateus 28:19, Jesus falou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, qual é o nome do Pai? Quem é o nosso Pai? A não ser o Senhor Jesus. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne. E lá no Velho Testamento nós não sabíamos qual era o seu nome. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Eu sou pai, como eu falei ontem, navegantes. Sou tio, sou neto, sou vizinho, sou pastor. Mas qual é o nome do pastor? Qual é o nome da mãe? Qual é o nome do pai? O nome do nosso Deus é Senhor Jesus Cristo.
Então nós vamos mais adiante, irmãos. Nós vamos para São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e o 16. Então, qual é o nome que tem poder? É o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não consegue expulsar demônios dizendo: eu te expulso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nenhuma oração na Bíblia dessa maneira. Mas sim, em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos enfermidade, porque neste nome tem poder. São Marcos 16, versículos 15. São Marcos 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes, Jesus falando: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é para mim e é para você. Esse ide você prega com as suas roupas, com o seu comportamento, com um folhetozinho desse, com um compartilhamento de um culto desse. Você está dizendo, fazendo o que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, você creu no Senhor Jesus, e for batizado, será salvo. Precisa se passar pelo batismo. Há casos em que as pessoas não tiveram tempo ou a oportunidade de ser batizadas, como o ladrão da direita. Já aconteceu casos, né? Em UTIs a pessoa aceitou Jesus na última hora, não tinha como ser batizado, mas é como se tivesse sido batizado. Então ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais que acompanharam Jesus, essas bênçãos que acompanharam nosso Deus, e estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê no nome de Jesus? Então esses sinais têm que estar em você, em cada um de nós. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome os expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Romanos capítulo 6. Vamos lá para Romanos capítulo 6, versículos 2 ao 7. Romanos capítulo 6, versículos 2 ao versículo 7. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, você se entregou na cruz do Calvário através do seu batismo, recebeu o nome do Senhor Jesus. Então nós paramos de andar no pecado e estamos andando na luz. Então vem o mensageiro, irmão Brana, e ele diz assim: a noiva, ela não peca mais. Porque a palavra pecado, pecado significa incredulidade. E nós não somos incrédulos, nós cremos na palavra de capa a capa. Então você não anda mais segundo o mundo, você anda segundo a vontade de Deus. Então olha que importante isso aqui: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pensou, irmão Pedrinho? Andarmos em novidade de vida. Sempre algo novo, algo acontecendo. Você vem na igreja, o culto nunca é o mesmo. Às vezes a matéria pode ser igual, mas Deus sempre tem algo especial para nós. Deus sempre tem algo bom, maravilhoso para nós. Assim andemos nós também em novidade de vida. Que as pessoas possam perceber, o vinho ele não envelhece, o vinho ele permanece. E tinha uns irmãos ali em Lauro Miller, que produzia o vinho. Meu pai buscava muitas vezes vinho ali. Quando vem a nova safra do vinho, não sei se os irmãos sabem disso, mas eles tinham o vinho guardado nos negócios de vidro assim grandão. O irmão contava para nós que na próxima safra, às vezes, alguns explodiam de tanta força, porque o vinho lá velho, parece que ele percebe que o vinho novo está por fazer, a safra nova está acontecendo. Então ele borbulha lá dentro, ele tem vida. Por isso ele representa o sangue do Senhor Jesus, que tem vida em nosso meio. Então tem novidade de vida. O cristão, irmãos, nós precisamos ter alegria. Mas eu sirvo Jesus, como foi pregado aqui para os jovens, e a irmã Jo falou para eles assim: difícil é viver no mundo, escravos do mundo. Bom é estarmos na presença do Senhor Jesus, andando em novidade de vida. Tem coisa boa, é um prazer para mim ser um cristão. Não é um peso, não. Peso é fumar cigarro lá fora, é beber igual uns condenados, depois cai na sarjeta, fumam droga e depois ficam lelé da cuca, acabam com as suas vidas, adultério, desgraça e mais desgraça. Mas em Jesus nós somos felizes, graças a Deus, aleluias. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles vão buscar droga porque estão infelizes, fumam porque são infelizes, bebem porque são infelizes. Mas nós somos felizes, né? Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Como Ele morreu e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. Atos capítulo 19, para nós orarmos. O nosso tempo já se foi, né? Atos 19, versículo 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 19, versículo 5. Eles falam que Pedro errou. Então Paulo errou, e todos que foram batizados em nome do Senhor Jesus foram batizados errados. Mas não é verdade. A Bíblia não tem erro, graças a Deus. E os que ouviram Paulo, aqui já não é mais Pedro, mas é Paulo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém.